Vamos para mais um momento da palavra. Que momento maravilhoso é este quando nos reunimos, nos encontramos aqui para compartilharmos a palavra do nosso Deus. É muito bom estar com você mais uma vez. E se você está agora comigo, é porque Deus tem uma palavra para o seu coração. Esteja bem com o Senhor. Espero que o seu coração esteja em paz e que a palavra de hoje edifique a sua alma. Seja muito bem-vindo e permaneça conosco em nome de Jesus. Eu tenho 52 anos, caminhando para 53, apesar dos meus cabelos já estarem brancos. E tenho vivido toda a minha vida dentro da instrução da palavra de Deus. Isso não quer dizer que eu seja extremamente santo, que não peque, não, nada disso. Mas estou dizendo que desde criança eu fui educado na palavra de Deus e esse tempo todo eu tenho lido as Escrituras e algo que tem confortado o meu coração em meio a tudo que se passa, principalmente as piores tribulações, é justamente o conhecimento que Deus nos dá pela sua palavra, pelas sagradas escrituras. Ler a Bíblia e ler a Bíblia toda, começando de Gênesis a Apocalipse, aí então fica a minha dica a você que faça isso constantemente, diariamente, lendo uma porção, começando no livro de Gênesis e indo até Apocalipse, depois terminando, retorne, nunca pare de ler, é que quando você lê a palavra de Deus, você passa a conhecer um pouco mais do Senhor, porque ele se dá a conhecer pela sua palavra. Em Hebreus, o primeiro capítulo vai nos dizer justamente que Jesus é a revelação plena de Deus e ele está aqui nas Escrituras Sagradas, inclusive ele é a palavra de Deus. Uma das coisas que tem muito me alegrado e me fortalecido é entender que Deus tem um domínio soberano, que Deus não é criado, que Deus não tem início, que Deus não existe no sentido de começar. Deus é de eternidade a eternidade. O ser humano começa, ele é iniciado por Deus, ele é feito por Deus, Deus lhe sopra nas narinas o fôlego de vida, ele passa a viver e ele agora é eterno, ou para morar com Jesus após a morte, ou para a condenação eterna após a morte, sendo que a alma e o corpo serão então juntados no final para esses dois destinos, ou com Jesus eternamente, ou na perdição eternamente. Mas aqui eu tenho aprendido que Deus ele é o Todo-Poderoso e a grandeza de Deus me faz descansar nele. Não estou dizendo que eu não tenho ansiedade, não estou dizendo que eu também não fico aflito com a situação. Claro que fico, eu sou pecador. Mas quanto mais você conhece esse poder de Deus, mais você descansa nesse poder de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele vai descrevendo a carnalidade do homem, a pecaminosidade e a culpabilidade do homem, porque ele é comparado ele é confrontado com a lei de Deus e quebrando a lei, então ele merece a condenação. Mas ele vai descrevendo sobre a justiça soberana de Deus na salvação. A maneira como Deus operou a justificação pela fé em Cristo Jesus, nos reconciliando com Ele e nos dando novamente a paz com o próprio Deus. E depois de escrever 11 capítulos sobre a pecaminosidade do homem e a justificação pela fé oferecida por Deus, Paulo para e faz uma adoração ao Senhor. E eu quero lê-la com você aqui agora. Romanos 11, 33 a 36. Nós temos o seguinte: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou
ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. É esta convicção de Paulo que deve ser a nossa convicção à medida que conhecemos o Senhor pelas Escrituras Sagradas. E à medida que nós conhecemos o Senhor, nós temos que nos prostrar em adoração. E aí, esta adoração, que é falar o que Deus é, e sendo Deus, então aquele que tem toda a autoridade sobre todas as coisas, aquele que não é iniciado, aquele que criou tudo, aquele que sustenta tudo, aquele que não teve conselheiro. Por exemplo, as perguntas aqui são retóricas, as perguntas do versículo 34 e 35. Então, pode-se ler assim: quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ninguém. Ou quem foi o seu conselheiro? Ninguém. Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Ninguém. Deus é autoexistente, autossuficiente, o Todo-Poderoso. Ele governa a nossa história. Hoje, na minha devocional, lendo então a Josué do capítulo 11 ao 15, a maneira como Deus conduziu o povo de Israel para dar posse ao povo na terra de Canaã. E tudo manifesta, revela, instrui, aponta para a assistência de Deus, o conduzir soberano de Deus na história do povo de Israel, na sua história e na minha história agora em Cristo Jesus. Ó profundidade da riqueza, tanto do conhecimento como da autoridade, do poder, da majestade, do governo, do saber, do estar presente e poder todas as coisas. É por isso que ele encerra dizendo: a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Conheça o Senhor. Ele quer que você o conheça. Você tem a Sagrada Escritura, a Bíblia Sagrada, trazendo ao seu coração a revelação de Deus. Busque, estude, medite na palavra do Senhor, que Deus se dará a conhecer. E aí você experimentará o conhecimento do Todo-Poderoso e descansará nele em meio às adversidades. O próprio Paulo passou por uma enfermidade e por 3 vezes orou ao Senhor. E o Senhor respondeu para ele: a minha graça te basta. E ele entendeu isso, porque a graça de Deus, como diz o salmista, é melhor do que a vida. Então, use a palavra, estude a palavra, conheça o Senhor soberano. E essa soberania de Deus lhe dará paz, lhe dará assistência, lhe dará conforto, lhe dará direção e lhe dará fortalecimento em meio às adversidades. Deus o abençoe rica e poderosamente. Descanse no Senhor, que tudo pode. Descansa no Senhor, que conduz a sua história para a glória dele. Em nome de Jesus. Deus o abençoe ricamente. E se Deus quiser, amanhã novamente juntos. Um abraço a todos.